NET, também com TV por assinatura, 2102.000. E GB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje nós vamos falar sobre o fiasco dos cariocas no fim de semana. Todo mundo perdeu. Mentira. Todo mundo não marcou gol, pelo menos isso. Mas o resultado não foi muito bom para ninguém. O Flamengo perdeu, o Vasco se esforçou muito para tentar perder, mas conseguiu ficar com empate. O Fluminense perdeu para o Avaí, Zé Urso está muito satisfeito com isso. E tem uma pessoa muito alegre que viu o time ganhar de 5-0 contra o maior rival, e essa pessoa sou eu. E para conversar comigo estão aqui Fernando Júnior e Leandro Colares. Tudo bem? Tudo bom, Lucas? Eu não estou tão bem quanto você, né? Com essa goleada no final de semana, mas vamos indo. E aí, Leandro? Prazer te receber aqui pela primeira vez comigo no programa. Prazer é todo meu, um abraço para todo mundo. Ó, vamos começar falando do Flamengo. O que você acha? Paolo Milagreiro não salvou o time ontem. Não fez milagre mais. Paolo Milagreiro, pela primeira vez com ele em campo, o Flamengo perdeu. Perdeu para a Ponte Preta, deu uma freada aí na recuperação, mas não tem nada perdido ainda. Foi só 1-0, um resultado que poderia acontecer a qualquer momento. Vamos ver como foi. Em Campinas, o zagueiro Pablo fez o único gol na vitória da Ponte Preta sobre o Flamengo. Tá aí esse 1-0, o Flamengo acabou sofrendo a primeira derrota com o Paulo Guerreiro em campo, como eu já falei. E o seguinte, quero a sua opinião, pessoal de casa, ó, chegar aqui pro lado, mostrar para vocês o nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 32 8410 9434. Mande a sua opinião para a gente, o que você achou dessa primeira derrota do Flamengo, depois dessa grande recuperação que teve. Fala para a gente, mas não esquece de mandar seu nome. Não esquece de mandar seu nome, que a gente quer falar quem está participando conosco. Ô Leandro, esse 1-0 poderia acontecer qualquer hora, foi com a Ponte Preta que começou muito bem o campeonato, deu uma freada também. O que você achou desse jogo? Na verdade, o resultado de 1-0, ele não mostra exatamente, eu não gosto de falar em justiça no futebol, acho que o futebol não é feito para ser justo. Mas o resultado, ele não mostra exatamente o que foi o jogo, né? Especialmente no primeiro tempo, o Flamengo teve até certo domínio da partida. O Flamengo chegou a mandar 2 bolas na trave com o Sheik, também com o Guerreiro. O time está mais encorpado em relação a algumas rodadas atrás, mas ainda é um time que é muito propenso a certas falhas, né? Especialmente no setor defensivo. Ainda há uma dificuldade muito grande de entrosamento. César Martins acabou de chegar, o Samir vira e mexe, fica indisponível. E o Cristóvão está tentando ajeitar essa situação. Agora, o que mais é discutido e condenável no caso do Cristóvão é a questão do meio-campo, né? Mais uma vez, ele abriu mão a substituição do intervalo. A substituição do intervalo, de tirar o Alan Patrick para colocar o Luiz Antônio, que ele justifica que o Alan Patrick não estava criando, né, nada no primeiro tempo. Mas você não vai criar também com o Luiz Antônio. Mas se o Luiz Antônio fizesse o gol, uma bola que ele teve, que veio, ele chutou a bola, passou lá rente na trave, a bola cruzou a área toda assim. Se ele fizesse, a história era outra, era uma mexida interessante. A história, tudo bem, mas aí que eu não gosto de enxergar assim, entendeu? O problema não é a questão do si, o problema é a questão de você deixar de analisar o contexto, o jogo, para analisar uma bola, um lance, que no caso seria essa do Luiz Antônio. Mas o Cristóvão ainda vive com esse dilema a respeito da escalação do time, a respeito da questão da utilização dos volantes, e de fato, como o Ederson ainda não estreou, ele ainda não conseguiu encontrar a formação ideal, por mais que todo mundo ache que não pode jogar assim com 3 volantes. Mas não acho que ontem foi um jogo tão ruim assim do Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Acho que o time se comportou de uma forma até agradável e tende a evoluir. Ô, Fernando, a gente recebeu uma pergunta aqui, eu vou fazer ela para você. Vamos lá. Meu nome é Juan, sou de Juiz de Fora. Será que o Flamengo está bom desse jeito, apesar da derrota? Bom desse jeito, eu não sei se está na formação ideal, né, que o Flamengo deveria estar, mas nas últimas rodadas o Flamengo teve essa ascensão, né, nesse final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uma derrota fora de casa para a Ponte Preta, até que no início do Brasileirão era surpresa, né, do campeonato, vinha vencendo vários jogos seguidos,
depois até que o Cajá foi embora, né, sofreu uma queda. A Ponte Preta. Agora, o resultado de 1-0 fora de casa, para mim, é normal, não tem nada de anormal nisso, não. Uma coisa importante que vocês estavam discutindo aqui é que o Flamengo, principalmente o torcedor, né, depositou toda a esperança na vinda do Guerreiro, no Sheik, no ataque do Flamengo, que é um ataque muito bom, mas não pode desconsiderar também o meio-campo. Né? Não adianta você depositar uma esperança toda em cima de um ataque, sendo que não tem. São duas coisas. O Ederson vai ajudar? Eu acho que o Ederson ajuda. O Ederson não é um jogador que tende a desequilibrar em todos os jogos. Não vai fazer o que o Guerreiro fez. Não, o Ederson não é desse nível. O Ederson é bom jogador, mas há dúvida sobre a questão física dele. É um jogador que tem um histórico de lesões e que há essa expectativa a respeito do desempenho, especialmente físico dele. Agora, eu acho que essa questão do Flamengo, o torcedor do Flamengo, eu tenho a impressão que ele superestima a capacidade do elenco também. O elenco do Flamengo não é para dar essa arrancada e chegar em G4. Por mais que ele tenha se qualificado recentemente com algumas peças, essas peças estão ainda entendendo a engrenagem, né? Começando a se entrosar e tal. Isso leva algum tempo, é um trabalho novo também. Então é difícil imaginar que o Flamengo vá ter uma grande arrancada nesse campeonato. Por mais que no histórico recente do campeonato, especialmente com o Flamengo, tenhamos exemplos que dizem o contrário do que eu estou falando. Mas são exceções, né? E até mesmo para a própria individualidade, ela se destacar, precisa de ter um conjunto, né? Então não adianta. Paulo Guerreiro, claro que nos 3 primeiros jogos fez gols, né? Mas não vai ser assim sempre. Precisa de quem dê suporte também. Vamos bola para frente, continuar falando dos outros cariocas agora. Vamos começar pelo Vasco. A gente recebeu aqui, na verdade, não é falando especificamente do Vasco, mas eu vou aproveitar o gancho do Marcos Vinícius. Ele é morador do Bairu, aqui em Juiz de Fora. Ele diz o seguinte: nível dos times cariocas este final de semana foi horrível. Aí eu começo a falar do Vasco. O Vasco jogou contra o Joinville, aquele jogo que a gente falava na semana passada, né, Fernando? Que não podia nem pensar em não ganhar, né? E quase perde, porque mandou 2 bolas contra, né? Num único lance, aquilo lá chamou mais atenção desse jogo, tirando o lance lá do cara todo machucado lá, que não entendi aquilo até agora. Ficou parado, né? Mas foi bem fraco mesmo, né? Foi. De uma outra coisa que o torcedor do Vasco não pode reclamar ou questionar a equipe, pelo menos nesse último jogo contra o Joinville, foi a força de vontade, determinação, mas também só isso não é o suficiente para ganhar, né? E o Vasco correu os 90 minutos, marcou, tentou atacar. Agora, qual é o problema do Vasco? A bola custa chegar na frente, né? Ontem com o próprio Dagoberto, que chamou um pouco da responsabilidade, teve algumas chances de gols, mas quando chega para concluir não tem qualidade para poder finalizar. E o Vasco ontem teve algumas chances, ficou exposto em outros momentos, né? Mas não adianta só correr os 90 minutos. O jogo, para quem estava assistindo em casa, teve até uma dinâmica boa, mas agora, sem gol, né, o Vasco não vai sair dessa situação. E tá difícil o Vasco fazer gol, né, Leandro? Tá muito difícil. O Vasco tem o pior ataque e a pior defesa da Série A. O saldo continua de menos 21. É muito complicado. O Vasco tem no seu roteiro, digamos assim, esse ano, aquele roteiro que se repete em muitos de times grandes que são rebaixados, né? Elenco mal montado, dificuldade financeira, dificuldade de competir no mercado, né? Por mais que o Vasco a gente não tenha muitas notícias de salários atrasados, mas há uma dificuldade muito grande de competição mesmo por contratações no mercado. Isso desde o início do ano. O Vasco tem um elenco tecnicamente complicado e contratou muita gente, mudou um trabalho, mudou de treinador recentemente e são muitas contratações ao mesmo tempo de muitos jogadores experientes com um elenco que, se você for olhar a média de idade, está cada vez mais alta, né? Com os jogadores que têm chegado recentemente, Nenê, Jorge Henrique, enfim. Rodrigo, né? Rodrigo também, Guinha Azul, tem uma série de jogadores assim. Você falando aí do Nenê e do Jorge Henrique, eu estou acabando de ler aqui uma mensagem da Gilmara. Que, meu nome é Gilmara, sou do Grajaú, Juiz de Fora. O que o Vasco precisa para sair dessa situação é Nenê e Jorge Henrique. Vai ser a salvação para não pegar a Série B. Será? É difícil imaginar que o Nenê é um jogador que tecnicamente é acima da média. Agora, um jogador de 34 anos, tem que ver como é que está o aspecto físico dele também. Ele vinha sem jogar, né? Ele ficou muito tempo no banco e jogou no pouco West tempo. Ham, ele praticamente não jogou, né? Ele teve temporadas no Campeonato Francês excelentes há 3, 4 anos atrás,
mas foram 3, 4 anos atrás, né? Então, é preciso ter cuidado na análise. Agora, o Vasco tem um elemento que se verificou especialmente ontem, que é a torcida começou a abraçar. O Maracanã ontem teve quase mais de 40 mil pessoas. E isso é muito importante. A partir do momento que a torcida comece a abraçar também, isso pode ser um fator muito importante para o Vasco conseguir sair dessa. Agora, já são 7 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Avaí. O Vasco vai terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Matematicamente, isso não se reverte mais. Então, a situação já está começando a ficar muito complicada. Realmente é muito complicado. A gente falava, fazendo uma análise na quinta-feira passada, né, Fernando, sobre isso. Inclusive, eu comentei. Imagine se o Vasco... na época eu falei até perde, não cogitei o empate, e o Avaí ganha. E eu não esperava que o Avaí ganhasse do Fluminense. E você falou que o Vasco teve chance de ser derrotado, e teve mesmo, né? O Kempis quase marcou por 2 vezes sozinho no meio da defesa do Vasco. E o Avaí ontem que não sei se surpreendeu, a gente pode falar que foi uma surpresa, né? O Fluminense com essa toda empolgação do Ronaldinho Gaúcho, ainda no G4, mesmo com a derrota, continua em 4º lugar, mas o Avaí venceu por 1-0. Então, na circunstância, um pontinho melhor que a derrota, né? Por falar em pontinho, vamos falar de quem voltou a marcar 3. Rapaz, a gente ficou um tempo aqui querendo falar de vitória do Tupi, demorou, mas saiu e, para variar, teve que ser fora, né? Para variar, né? Para variar, foi fora. Das 5 vitórias, 4 fora de casa. E não tinha como pensar em outro resultado, porque o Guaratinguetá está lá na zona de rebaixamento, né, Fernando? O torcedor do Tupi está até gostando, né? Quando a equipe vai jogar fora, parece que a expectativa até cresce. Mas isso é uma série de coisas, né? O próprio Lessa já falou em uma das últimas entrevistas que a equipe, quando joga em casa, tem essa obrigação, né, entre aspas, de impor, de propor o ritmo de jogo, tem essa dificuldade. Quando você joga fora de casa, não sei nem se eu posso dizer assim, mas a responsabilidade ela cai um pouco, né? Que, logicamente, que a obrigação passa a ser do seu adversário. E isso pode ser um ponto positivo. A gente pode pensar até, fazer uma comparação, um empate. Quando você empata dentro de casa, é um resultado bem ruim. Quando você empata fora, já é um pouco melhor. Eu acho que assim, tem muito de característica também, né? O Tupi, assim como muitos times na Série C, e não só na Série C, acho que no futebol brasileiro, tem muito jogador de carregar a bola, de velocidade. E pouca gente que tem criatividade para furar uma defesa. Você tem, por exemplo, o Marco Goiano, que está voltando a ganhar espaço no time mais recentemente. O Caio Wilker, que estava no time, não está bem. Então, há uma certa dificuldade de característica também de elenco. Mas há uma dificuldade também aqui em relação ao gramado do Municipal, que não está o ideal, já melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. Isso dificulta também para o time que está jogando em casa. Agora, o que eu não gosto é que a questão do time adversário vir fechado aqui, que isso sirva de muleta para uma atuação ruim. Beleza, todos os times vêm fechado e isso é sabido. Agora, isso não pode servir como muleta. Tem que se trabalhar para melhorar isso, por mais que seja difícil, entendeu? E o Tupi tem tido dificuldade. Agora, mais uma vez, ontem, Daniel Moraes de novo decidindo, assim, uma vitória importantíssima. Vamos ver o que o técnico Leston Júnior falou depois dessa partida. Ele deixou aí o Leston muito atuante, né, nas redes sociais. Quem segue o treinador do Tupi percebe isso. Ele colocou lá: a vitória é nossa, mas a glória é de Deus. Parabéns a todos que estão juntos nesse sonho. Guaratinguetá 0, Tupi 1. Série C, líder, resgate da essência. Bem, o líder está empatado, né? O Leston colocou aí, o líder está empatado com o Brasil de Pelotas, que joga hoje contra a Ponte Preta. O Brasil de Pelotas... A portuguesa, né? Com a portuguesa. Muito obrigado. Você quer lembrar da Ponte Preta. Muito obrigado. Sei. Muito obrigado. E dependendo do resultado, o Tupi pode até passar, né? Dependeria de uma derrota do Brasil de Pelotas por 3 gols para ficar diferente a questão do saldo, mas está aí. O Tupi tem 20 pontos, assim como o Brasil de Pelotas. Fechando o G4, vem Juventude. O Londrina também está lá em 7º com 10 pontos. Tá a situação que precisa marcar uns pontinhos também, para não preocupar com o rebaixamento. Agora é o seguinte, a gente vai dar uma pausa, tá? A gente vai para o intervalo, mas antes disso, nós vamos falar de internet e TV a cabo. Se você quer uma internet de qualidade, que vai até você e os melhores preços de TV a cabo, ligue hoje mesmo para a Powerline.
A Powerline, que já oferece internet em Juiz de Fora e em várias cidades da Zona da Mata há 19 anos, lança agora a TV por assinatura com os principais canais em HD. E você pode escolher só internet ou só TV, ou melhor, TV mais internet. A Powerline te dá a liberdade de escolha. Olha só. João sai do trabalho e leva um tempão para chegar em casa. Mas, quando chega, fica feliz de contar com a Powerline. Ele não abre mão de internet de qualidade. A Ana, vizinha do João, contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada. O Marcos, que mora no centro, tem TV mais internet da Powerline. Enquanto ele assiste futebol, a namorada vê séries pela internet de fibra, com altas velocidades e os melhores preços. Powerline, a liberdade de escolha continua. 2102-1000. Tá aí, agora sim a gente vai para o nosso rápido intervalo. Na volta vamos falar de Fluminense, vamos falar do Cruzeiro, do Atlético e, para me deixar muito feliz, vamos falar do Grêmio também. É rapidinho, a gente está voltando. Você sabia que a TV Alterosa tem a maior cobertura da Zona da Mata e Campo das Vertentes? Cobrimos 133 cidades, são mais de 2 milhões de pessoas. Sabia também que a TV Alterosa tem a melhor relação custo-benefício da região? São facilidades que resultam em ótimos resultados de venda. Venha pra cá. João sai do trabalho e leva um tempão para chegar em casa. Mas, quando chega, fica feliz de contar com a Powerline. Ele não abre mão de internet de qualidade. A Ana, vizinha do João, contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada. O Marcos, que mora no centro, tem TV mais internet da Powerline. Enquanto ele assiste futebol, a namorada vê séries pela internet de fibra, com altas velocidades e os melhores preços. Powerline, a liberdade de escolha continua. 2102-1000. Tudo o que você quer ficar sabendo está aqui no nosso Alterosa em Alerta. Às 11h30, eu, Valmir Rodrigues, conto tudo pra você, tá bom? Encontro marcado, 11h30 com Valmir Rodrigues, Alterosa em Alerta, o seu apresentador que não tem medo de cara feia. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora vamos falar da maior goleada do Campeonato Brasileiro até agora. E para nossa alegria, foi com o meu time. 5-0 do Grêmio contra o Internacional para melhorar ainda a situação contra o maior rival. Antes de mostrar como foi o jogo, vou contar para vocês como é que foi a minha vida ontem. Eu estava em casa, o jogo foi das 6h30, tinha assistido o jogo do Flamengo antes, e não fui assistir o jogo do Grêmio, não estava sendo televisionado para mim. Então, estava lá, olhei no relógio, 8h15, eu falei, não vou olhar ainda não, porque vai que dá azar, né? Vai que dá azar, tá 1-0 e empata. Aí, quando deu 8h30, eu fui lá olhar, 5-0, não acreditei. Gente, vamos ver como foi essa partida. 4 minutos de jogo, Juliano escapou da marcação e cruzou para Luan, livre na área. Mas o atacante perdeu a chance de abrir o placar. O tricolor continuou tentando, e foi tentando que Juliano foi derrubado pelo goleiro Alisson. Ele tentou espalmar a bola, mas acabou acertando os pés do meia. Pênalti para o Grêmio, mas ainda não era a hora do gol. O Grêmio não desistia, pressionava. Tentou 1, 2, 3 e aí sofreu o contra-ataque. Valdívia arrancou pela esquerda, mas Maicon estava lá para desarmar. Foi só aos 34 minutos que os gremistas puderam finalmente comemorar. Galhardo bateu escanteio, Lisandro tirou e Juliano fez esse golaço aí. 5 minutos depois, Eraso arrancou como um lateral, passou para Luan, que ampliou o placar. O Inter tentou reagir no segundo tempo, mas o Grêmio não deu moleza. 3 minutos foram suficientes para Luan, de novo, fazer mais um. O Colorado teve a chance de descontar com Alex, não fosse o travessão. Maicon lançou para Fernandinho, que driblou o Alisson e fez o 4º gol gremista. Festa na arquibancada. Parecia o fim, mas não era. O zagueiro Hever ainda marcou contra. Em um clássico que geralmente tem placares apertados, saiu a maior goleada do Brasileirão até o momento. A histórica vitória gremista ainda recolocou o time no G4. Tá aí, 5-0, uma vitória bastante expressiva. Fernando, a gente
Não esperava isso, né? Nos nossos palpites de quinta-feira passada, eu não lembro o que eu falei, mas eu não esperava. Tratando de um clássico, né? Ninguém espera. 5 gols. O Grêmio passou por cima, massacrou, atropelou e, como a gente falava enquanto rodava os gols, né? Numa zaga do Inter, onde tem Juan e Hever, tomar 5 gols... Não é uma zaga ruim. Não é uma zaga alguma. ruim. Leandro, e a questão de demitir o técnico na semana do clássico, e sendo que não foi imediatamente após a partida anterior, né? Foi já mais para o final da semana, complicou um pouco a situação. É uma demonstração que, na verdade, não se sabe o que é, né? Se o motivo é a eliminação na Libertadores, por exemplo, por que não demite imediatamente depois da eliminação? Jogo, né? Enfim, é uma demonstração que a diretoria não sabe o que quer fazer, o que planeja. A maior derrota do Inter na história do Campeonato Brasileiro, juntamente com a derrota para a Chapecoense ano passado, por 5-0 também, e por uma derrota para o São Caetano em 2003, né? Mostra ainda o quão significativa foi essa derrota de ontem. Vamos falar agora do Cruzeiro? Vou chegar aqui perto de você, Fernando. Chega aqui perto. Fernando é um rapaz que está muito chateado com o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro mandou o Marcelo Oliveira embora. Aí ontem era o dia da justiça, né, divina acontecer, e o Marcelo Oliveira, pelo Palmeiras, venceu o Cruzeiro, mas não foi o que aconteceu. O time mineiro saiu com a vitória, 2-1. Vamos ver como foi a partida. O Palmeiras bem que tentou estragar a festa dos mineiros. Alisson abriu o placar para o Cruzeiro. Fernando Praz defendeu esse pênalti. Cristaldo descontou para os paulistas. Mas De Arrascaeta garantiu a vitória do time mineiro por 2-1. 2-1, o Marcelo Oliveira foi derrotado pelo ex-clube. Um jogão. E você ficou triste? Ah, rapaz. Triste você ficou com o Botafogo. Eu fico mais triste ainda pelo Cruzeiro, né? A gente comentava isso aqui também, essa demissão, né, de treinadores, no caso o Inter, e o que a diretoria do Cruzeiro fez, a gente já falou aqui em outros programas, né? Não dá nem para comentar, até desgasta. Mas o jogo de ontem foi muito bom. O Cruzeiro conseguiu, o Alisson principalmente se destacou durante o jogo todo, correndo muito. E é um jogador que, além de fazer gol, muito técnico, né? Fez um gol e deu assistência para o gol da Arrascaeta, que também entrou no decorrer da partida. E já o Palmeiras mostrou que continua forte, né? E eu acho que essa derrota para o Cruzeiro não vai abalar de forma alguma o Palmeiras, que está firme aí, né? Tentando encostar no grupo dos primeiros colocados. Aproveitar esse jogo aí para falar de uma questão que gera um pouco de polêmica, Leandro. Para algumas pessoas, para outras, para mim, por exemplo, é um pouco indiferente. A questão da liberação de bebida alcoólica nos estádios. Foi feito aí um questionamento aos torcedores, o que eles acham. Vamos assistir primeiro o que o pessoal falou, para depois a gente debater um pouquinho a situação. Teve muita gente comemorando a decisão. A volta da cerveja é maravilhosa. Você tomar uma cerveja de leve, curtir com a família, né? Sem briga, todo mundo vai embora feliz para casa, bacana. A venda de cerveja no Mineirão é permitida desde a abertura dos portões até o último minuto do intervalo da partida. No segundo tempo, nada de bebida alcoólica. Estou feliz. Eu já bebi 4 ou 5, sei lá. Trouxe a pessoa para dirigir para mim, para voltar. Mas eu estou muito feliz. Eu fiquei tão feliz que eu vim hoje. Trouxe minha esposa, trouxe a família. Eu acho que o futebol e cerveja fazem parte do contexto. Leonardo também gostou da decisão. Já a esposa dele aproveitou a liberação, mas é contra. Eu acho que a cerveja influencia um pouco, anima os ânimos um pouquinho. Tá aí explicado como vai ser a venda de bebida nos estádios em Minas Gerais. Leandro, e aí, você é favorável, você é contra? O que você achou dessa lei? Eu sou super favorável. Acho que, como o torcedor disse, está no contexto do futebol, a cervejinha. Discordo da torcedora no final que isso acirra os ânimos. Acho que quem vai para brigar, independentemente de se vai tomar uma água, um refrigerante, uma cerveja, enfim. Eu acho que isso faz com que mais gente se anime ao estádio, faz com que mais gente chegue mais cedo no estádio, ao invés de ficar aquela situação que acontece muito aqui no Municipal, né? Fica do lado de fora. Fica do lado de fora bebendo, e aí aglomera de gente, faltando 5, 10 minutos para o jogo, um monte de gente perde o início da partida. Então eu só vejo coisas positivas. Vamos falar agora do Fluminense. Nosso tempo está acabando, mas dá tempo ainda de falar do Tricolor das Laranjeiras, porque hoje é dia de falar
mal do time do Zé Urso. O Zé Urso fica muito satisfeito de ver perdendo para o Avaí, que estava lá coladinho na zona de rebaixamento. Na verdade, continua coladinho na zona de rebaixamento do Avaí. Vamos ver como foi esse 1-0. O Avaí venceu o Fluminense de Ronaldinho Gaúcho por 1-0. Gol de André Lima. Tá aí, diz o Zé Urso que é para dar chance para os outros. Gol de André Lima. Esse André Lima é aquele André Lima? Ele já está acostumado a fazer gol do Fluminense. Aquele André Lima, desde a época do Botafogo, ele ia fazer gol do Fluminense, então relembrou os velhos tempos de André Lima. Ele jogou no Fluminense também? Jogou no Fluminense, no Vasco, São Paulo. Botafogo, Grêmio, São Paulo. E o Fluminense perder para o Avaí. O Fluminense estava num momento ótimo, né, Fernando? Tava. Nada de poder perder para um time que tá lá embaixo. Eu acho que ainda continua, né? Essa derrota. Para mim, as derrotas do Fluminense e Palmeiras são as que menos abalam nessa última rodada. O Fluminense, mesmo sendo derrotado, ainda continua na quarta posição, né? E enfrenta um Avaí que está tentando sair daquela. Está próximo à zona da degola, né? Se não me engano, é o primeiro. Ainda fora a lista, os 4 que já estão na lista de rebaixados. Então, seria, teoricamente, um jogo difícil e isso concretizou na prática também. Beleza, nosso tempo acabou. Só para falar com o pessoal de casa, o Atlético Mineiro empatou em 0-0, mas continua líder do campeonato com a mesma diferença de pontos para o Corinthians, que empatou em 1-1 com o São Paulo. Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um abraço. Leandro, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Pessoal, a gente fica por aqui. Na quinta-feira a gente está de volta. Tem rodada nesse meio de semana, então a gente vai mostrar o resultado para vocês. E você vai acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, pessoal. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E GB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.